Boa noite. Eu moro em Atibaia desde que nasci. Meu nome é Francisca e tenho 68 anos. Eu pedi a meu neto que contasse a minha história, pois ele me colocou para ouvir as suas histórias e fiquei contente em saber que finalmente alguém acredita e também já viu essa fera na nossa cidade. Eu morava no bairro do Caetetuba, onde todo ano o rio Atibainha enchia e os pobres coitados do bairro perdiam tudo com as enchentes. Todo ano era uma tristeza nas épocas das chuvas. Famílias desabrigadas perdiam tudo. Mas tinham que voltar porque não havia outro lugar para morar. Mas numa dessas vezes que o rio encheu, a minha família e uma família vizinha nos abrigamos num abrigo improvisado pela prefeitura. E isso foi em 1969. Eu ainda era uma jovem, mas me lembro bem das crianças na rua, nas barracas improvisadas. Corríamos na lama, brincávamos de bola. Era a maior bagunça, mas não tínhamos outra opção. À noite, nós dormíamos nas barracas que ficavam no pátio da prefeitura, que também era perto do rio. Bem afastado da cidade, beirando os trilhos do trem, que ainda passava naquela época. E lá perto, tinha uns vagões abandonados, que eu e meus irmãos e os filhos dos vizinhos íamos brincar de se esconder. Apesar de minha mãe e a mãe deles ficarem sempre de olho na gente, escapávamos indo lá brincar nos velhos vagões. Num desses dias, eram umas 9 horas da noite, e meus amigos e irmãos resolvemos ir brincar. A noite estava clara. Lembro da lua cheia no céu e a molecada, cada um saiu para um lado para se esconder. Eu e meu irmão mais velho corremos para os trilhos onde tinha 2 vagões abertos e atrás deles um matagal. Ouvimos os meninos sendo pegos. Então corremos e subimos dos vagões. Ficamos no escuro olhando pela brecha da porta quando ouvimos aqueles passos pesados vindo na lateral do vagão, arranhando a madeira do vagão, chegando a ficar estridente aquele barulho, como que de algo que parecia afiado, pois conforme aquilo vinha andando, o arranhado vinha até assobiando nas paredes dos vagões. Meu irmão olhou para mim, pôs o dedo na boca em sinal de silêncio, pegou meu braço e me puxou para o outro lado. Na porta contrária que tinha uma brecha. E essa brecha dava certinho para passarmos, mas iríamos ter que pular no mato. Quando chegamos na brecha, pulamos no mato e rapidamente aquela coisa que vinha do lado contrário pulou dentro do vagão, rugindo feito um cão raivoso, chacoalhando todo o vagão de madeira. Estávamos correndo embaixo do vagão. Ficamos agachados, morrendo de medo, com aqueles rosnados e
batendo nas paredes do vagão. Foi quando aquela coisa pulou para fora e por baixo vimos aquelas patas peludas e tortas passando bem devagar, arranhando as paredes do vagão. Ficamos ali petrificados, sem saber o que fazer ou para onde nós poderíamos correr. Aquela criatura passou por nós fungando, rosnando e tive a impressão que aquilo estava rindo, esperando o movimento para saltar embaixo do vagão e nos atacar ali. De repente, ouvimos um grito e um vira-lata que sempre andava com a gente apareceu do nada e veio avançando naquela coisa. Começou a rosnar alto e se pôs em 4 pés. E vimos aquelas garras enormes e peludas com aqueles braços compridos, tentando nos alcançar embaixo do vagão de trem. E que, para nossa sorte, estava bem embaixo, não cabendo aquele monstro, mas apenas seus braços que tentava nos pegar ali. Abraçados, começamos a gritar. E a gritar mais que tudo, até que ouvimos gente chegando e gritando. Mas o vira-lata que entrou debaixo com a gente no vagão, e aquilo saiu correndo para o meio do mato. Era meu pai e os meninos que vieram nos socorrer, pois de longe viram o bicho e correram a chamar ajuda. Mas nós só vimos as pernas e as garras daquele animal. Mas nossos amigos viram o tamanho daquela coisa e a sua cara, com os olhos vermelhos e aquela boca escancarada, com os dentes para fora da boca, babando de ódio por não conseguir nos pegar. A inteligência do meu irmão nos salvou naquele dia. E nunca mais voltamos ali. E logo voltamos para nossa casa. Mas muita gente viu aquele bicho naquele dia. Ouvimos vários e vários relatos nos anos seguintes e até hoje ouvimos falar nos bairros e em volta. Muita gente já viu aquilo que nos atacou. Mas o que nos salvou aquele dia foi a esperteza do meu irmão e do nosso vira-lata. Até hoje os vagões estão lá. E quando penso que quase viramos comida de lobisomem, eu me arrepio toda. Pois na real foi o que passamos e nunca mais quero ver ou viver o que vi aquele dia. Bem, eu agradeço por contar a minha história. E obrigado. Olá, boa noite. Eu sou paraense e vivo em Curitiba há mais de 60 anos. Aqui me criei no bairro da Água Verde, um bairro de classe média alta, que tem uma grande avenida, ao qual também tem um clube dos professores, que tem um grande monumento, uma praça em frente e em volta várias casas bem antigas, alguns comércios pequenos, bares e etc. Sou professor e dou aulas desde meus 23 anos.
Desde então, agora aposentado, só participo das reuniões no clube para ajudar e rever os amigos, antigos professores que lecionavam comigo. Certa noite, em 1993, eu que moro em um prédio bem na avenida, fui convidado para uma homenagem no clube, que era descendo uma rua de frente para o meu prédio. Então, resolvi ir a pé. Eram por volta de umas 6 horas da tarde, quando desci a rua, passando por um terreno onde havia 4 casas gêmeas e em um só terreno. Na frente delas, um grande portão de ferro com pontas em forma de lanças e bastante alto. Ao passar em frente às casas, já estava escuro. Ouvi do lado de dentro da grade um enorme e terrível rosnado. Me voltei correndo para dentro para ver se via o animal que estava ali dentro, mas nada enxerguei. Então fui embora e pensando que deveria ser muito grande aquele tipo de animal, por conta daquele enorme barulho que fez. Ao término da reunião, saí de volta para casa, observando que na praça em frente ao clube havia vários e vários cachorros na rua, mas pensei que estivessem atrás de alguma cadela no cio. Então fui subindo devagar e a rua observando que os cachorros estavam subindo atrás de mim. Mas eu estava a alguns passos à frente, portanto, nem me preocupei com nada. Ao chegar em frente às casas gêmeas e ao portão na frente, ouvi um estrondoso e medonho uivo que me fez gelar o sangue que corria na veia. Foi aí então que aqueles cachorros vieram de trás de mim e avançaram naquela grade, como um bando de cachorros loucos. Eu me escorei numa árvore na calçada, pois queria ver o que estava lá dentro e o porquê dos cães estarem tão enlouquecidos, tentando entrar no terreno. Amigo, foi aí então que uma criatura saiu de trás de uma das casas e se atirou contra as grades. Furioso, tinha quase 2 metros de altura, chacoalhava a grade com tanta força que essa grade quase vinha ao chão e os cachorros avançavam freneticamente naquilo, que ao meu ver enfiava a pata, o braço, sei lá o que era aquilo, por dentro da grade, uivando e rosnando, a fim de pegar os cachorros. Mas esses mordiam furiosamente sua mão, sua pata, e então aquela coisa gritava de ódio. Fiquei perplexo, parado, olhando se via alguém para mostrar aquilo. Mas não havia ninguém, as casas fechadas e, bem, uma alma viva não tinha. E o tempo todo parecia estar parado naquela cena e a criatura, horrenda, esquisita e muito feiosa, com a cabeça enorme, olhos amarelados, nunca havia visto uns olhos esquisitos daquele, orelhas pontudas, a sua cara tinha um focinho achatado, sua boca tinha dentes para fora e aquilo babava de ódio. Nunca vi uma boca tão esquisita, cheia de dentes, daquele jeito. Foi aí então que aquele ser se pendurou na grade. E eu resolvi sair correndo desesperado. Foi quando ouvi aquele estrondo atrás de mim. Gritos e mais gritos dos cachorros, pois a grade havia caído em cima de alguns.
No relance, olhei para trás e vi aquela criatura atirando os cachorros no meio da rua. Percebi que se eu não corresse muito, eu seria o próximo. Fiquei amuado quando estava chegando na esquina do prédio. Olhei para trás e vejo o frentista de um posto que havia na esquina, gritando e gritando para os outros correrem para dentro. E aquela criatura, aquele ser estranho, se aproximando sorrateiramente, com aqueles olhos amarelados. Corri para a entrada do prédio, fechei a porta e fiquei olhando aquele ser, que ficou bem no meio do canteiro que separava as pistas da avenida. Ora olhava para a porta do prédio, ora olhava para o portão que, num minuto, ficou vazio. Foi aí então que aquela criatura deu meia volta e desceu correndo. Desceu correndo a rua por onde veio. Fiquei horas e horas olhando para ver se alguém vinha do posto, mas ninguém, creio eu, se atreveu a sair. Subi para o meu apartamento e, ao entrar, vi minha filha na janela, toda assustada, e me dizia: "Pai, quase o lobisomem te pega." Eu fiquei boquiaberto, pois pensei que estava doido. Mas a gente o tinha visto realmente. Foi aí então que, no outro dia de manhã, peguei o meu carro e fui até a Rua das Casas Gêmeas, onde vi 2 homens erguendo aquele portão de ferro. Parei e perguntei quem morava ali. Os 2 rapazes desconfiados se entreolharam e um deles me respondeu: "Aqui só mora o dono. As casas são vazias e ele não está, pois se machucou ontem à noite. O portão caiu nele e ele está no hospital." Então saí lá de dentro um rapaz de olhos muito estranhos. Parecia um boca de animal, meio cor de mel, amarelado mesmo. Ele veio até mim no carro, olhou bem nos meus olhos e disse: "O senhor quer alugar uma das casas? Meu pai sai à noite do hospital", disse ele, meio com cara de quem estava tirando o sarro de minha cara. Então aquele rapaz disse para mim vir à noite ver a casa. Agradeci, dizendo que não queria nada, e saí correndo dali depressa. Na volta, fui ao posto de gasolina e lá os frentistas disseram que não sabia qual dos 2, pai ou filho, virava aquele bicho, e que não era a primeira vez que eles o viram vagando por ali. Confesso que nunca mais fui ao clube a pé, e quando passo pelas casas gêmeas, tudo está escuro. Mas logo me vem aquela imagem daquele bicho e chego até a suar frio de tanto medo. Espero que nunca mais eu tope com essa criatura. Nem sei como arrumei forças naquele dia para chegar em casa, mas tenho a plena certeza de que ele não quis me pegar, pois se quisesse, haveria pego. Eu estava vulnerável. Acho que aquele filho quis me dizer, me olhando daquele jeito, é que ele se lembrava de mim e que eu ficasse bem longe. Até hoje, não sei, meus amigos, que fim levaram a pai e filhos, mas sei que as casas ainda estão lá até os dias de hoje. E o que eles são, o que fazem lá, isso eu não sei. Mas o que vimos, o mistério ficou com aqueles 2 que nunca mais eu vi. E nem sei por onde anda. Bom, isso foi a história que aconteceu comigo. Foi muito estranho. Todo o tempo de minha vida,
Nunca passei por algo tão terrível como aquele dia. Obrigado.